Graças e paz, amados de Deus, estamos aí para compartilhar mais uma vez neste devocional a palavra do Senhor, amém? E o texto de hoje está em Gênesis capítulo 41, versículo 38, que vai dizer o seguinte: Disse Faraó aos seus oficiais: Acharíamos porventura um homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Pois bem, obviamente você sabe, uma das histórias mais conhecidas da Bíblia, Faraó está se referindo a José, quando ele tem ali a interpretação dos sonhos e ele está elevando José a vice-governador do Egito. Acharíamos, porventura, um homem como este em quem há o Espírito de Deus? Ou seja, ele percebeu que havia algo diferente, algo que fez com que José se destacasse. E ele faz essa declaração em que José havia o Espírito de Deus. Mas eu quero pontuar 4 coisas aqui. Que a semelhança de José, o homem em quem há o Espírito de Deus, ele experimenta algumas coisas que José também experimentou. Se você é uma pessoa que tem o Espírito de Deus, de fato, de verdade, certamente você em algum momento da vida experimentará perseguição. Sim, porque se vivemos nesse mundo que se opõe às coisas de Deus, e se você tem o Espírito de Deus, certamente perseguição é algo que, se você não passou, você poderá passar. O próprio José, na sua adolescência, já estava experimentando a perseguição. Seus irmãos o perseguiram. Você conhece a história? Os irmãos de José o vendem como escravo. Portanto, o fato de José ser um homem que tinha o Espírito de Deus na sua vida não o livrou da perseguição dos seus próprios irmãos. Muitas vezes existem alguns cristãos que são cheios do Espírito Santo e são perseguidos pelos próprios irmãos dentro da igreja. São perseguidos por outros irmãos. Isso é triste, né? Mas ao mesmo tempo testifica que ele tem o Espírito de Deus quando ele está no centro da vontade de Deus, está nos caminhos de Deus. Outro ponto também que eu quero frisar aqui para você, que se você e eu temos o Espírito de Deus, a semelhança de José, Deus há de revelar coisas grandes para nós. Sim, certamente. Deus revela grandes coisas, no caso de José, por intermédio de sonhos. Revelou que haveria 7 anos de fome, que depois haveriam 7 anos de grande prosperidade. E dentro desse processo de 7 anos de fome, 7 anos de prosperidade, o próprio José fazia parte dos propósitos e dos planos de Deus. Deus iria o elevar a vice-governador do Egito, ele seria um instrumento nas mãos de Deus para estocar alimentos nos 7 anos, eu inverti, 7 anos primeiramente de abundância, depois de fome, durante aqueles 7 anos de prosperidade inicial, então ele estoca alimento, e depois ele consegue administrar durante os 7 anos de fome. Ou seja, ele foi um instrumento de Deus nesses períodos difíceis ali em que eles vivenciaram. Ou seja, Deus revelou coisas grandiosas para José. Terceira coisa que José experimenta também, e que se nós temos o Espírito de Deus nós podemos experimentar, é a solidão. José, antes de ser governador, ele vai trabalhar na casa de Potifar, você sabe, a esposa de Potifar coloca os olhos em José, e ele, por ser fiel ao Senhor, ele foge da mulher de Potifar, e a mulher de Potifar o acusa de assédio e ele é preso. Enfim, naquela prisão, estando ali preso de maneira injusta, quantas coisas devem ter passado pela cabeça de José, né? Vale a pena ser fiel? Estou aqui por ser fiel a esse Deus. Ou seja, ele experimenta solidão, longe dos seus pais, longe da sua casa, e ele fica ali por um bom tempo. Pois é, todo aquele que tem o Espírito de Deus, o fato de nós termos o Espírito de Deus não significa que haverá momentos em que o cristão se sentirá só. Principalmente nesse mundo de oposição, a solidão é terrível, né? São os momentos em que vêm as crises, vêm os pensamentos de que Deus não é conosco, Até a gente lembra também de João Batista, que preso chegou até mesmo a duvidar se de fato Jesus era o Messias, Será que ele é mesmo ou tem que esperar outro? Enfim, aquele que tem o Espírito Santo de Deus experimenta solidão em algum momento da sua vida. E o quarto ponto que eu quero destacar com você aqui, a semelhança de José, se nós temos o Espírito de Deus na nossa vida, nós teremos muitas razões para vivermos frustrados e guardando mágoa e rancor no coração. E é isso que a gente tem que lutar contra. Situações de
de ingratidão, situações de traições. Quem tem o Espírito de Deus não está imune a isso. José, né, foi traído pelos seus próprios irmãos, foi vendido como escravo pelos seus próprios irmãos. Ou seja, quando ele está como vice-governador do Egito, lá na frente, ele tem todos os motivos para se vingar de maneira, olha, o roteiro preparado para ele se vingar dos seus irmãos. Seus irmãos chegam diante dele, os irmãos dele não o reconhecem, ele está ali, ele poderia fazer o que quisesse com aqueles irmãos, e ele opta por perdoá-los. Né, que é, na minha opinião, uma das cenas mais lindas da Bíblia, quando ele se dá a conhecer ali, se revela aos seus irmãos. Sou eu, José. Coisa linda, né? Sou eu e os irmãos dele. Meu Deus, como é que pode? Vendemos nosso irmão como um escravo e anos depois estamos diante dele, ele é simplesmente um vice-rei do Egito. Que isso? Ele tinha todas as razões para guardar mágoa e se aproveitar aquele momento para se vingar. E ele não se frustra, ele não se vinga. Se você tem o Espírito de Deus, como José, saiba que somos passíveis de passar todas essas coisas. Mas em todas elas nós podemos ser mais do que vencedores. Amém? Guarde essa reflexão, essa palavra no seu coração. Deus te abençoe em nome de Jesus.